Olá, aluno, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer a avaliação da exposição ocupacional às poeiras, total e respirável, de acordo com o que está descrito no anexo 12 da NR15. O anexo 12 da NR15 apresenta os limites de tolerância para poeiras minerais. Basicamente, nessa aula, o objetivo vai ser avaliar a exposição de poeiras que contêm a sílica livre cristalizada. O primeiro passo aqui é a gente definir aqui o que vem a ser poeira total e poeira respirável. Tá? A poeira total é constituída por partículas de diversos tamanhos. Tá? Então a gente chama de total porque ele engloba todas as frações, a fração inalável, torácica e a fração respirável também, quando você está fazendo a coleta. Quando a gente trata de poeira respirável, a gente precisa fazer a separação das partículas. A gente só quer coletar a fração respirável, que é a fração com um diâmetro menor de partícula, menores que 10 micrômetros. Então a gente precisa, do ponto de vista prático agora, utilizar um ciclone para fazer essa separação entre as partículas. Então a poeira total, ela coleta toda a poeira que está no ambiente, tá? Independente do tamanho da partícula. Já a análise de poeira respirável, através da utilização do ciclone, a gente faz a separação, tá? Que coleta só o particulado de menor diâmetro. Para quem não conhece e nunca viu como é feita a medição, aqui tem algumas imagens que ilustram de maneira bem simplificada como é feito isso daí, tá? Como o objetivo da aula hoje é aprender a fazer os cálculos que é utilizado na avaliação, a instrumentação a gente deixa para uma próxima aula. Eu faço um vídeo tratando só da parte de instrumentação. Mas para você entender o que a gente vai calcular, basicamente quando a gente vai fazer a coleta de poeira total ou respirável, a gente utiliza uma bomba de amostragem individual, tá? Ela fica posicionada aqui na cintura do trabalhador. Ela é ligada por via de mangueiras até o ciclone, que está aqui, ó. O ciclone está conectado ao que a gente chama de cassete, que é esse dispositivo aqui no qual o filtro fica acoplado. O filtro é onde a poeira vai ser depositada, tá? Então aqui mostra também como esse sistema é montado. E aqui nessa figura tem uma ilustração de como é feito o processo de calibração, tá? Da bomba antes da análise em campo. Então vamos ver como é que a gente vai fazer o cálculo da avaliação da poeira total. A primeira diferença que a gente observa aqui, se comparado com o anexo 11 da NR15, é que lá a gente tinha uma tabela com os limites de tolerância para cada substância que estava descrita naquele anexo. Tá? Para a poeira total respirável, a gente não tem um valor, a gente tem uma equação a partir da qual a gente calcula o limite de tolerância. Esse limite de tolerância ele vai depender basicamente da porcentagem de sílica livre cristalizada presente na amostra. Tá? Para a poeira total, a equação é do limite de tolerância é igual a 24 dividido pela porcentagem de sílica livre cristalizada mais 3. A unidade de medida dessa equação aqui, com o resultado após você realizar os cálculos, o limite de tolerância vai ser expresso em miligramas por metro cúbico, massa por unidade de volume. Tá? Perceba também que esse limite de tolerância ele vai ser inversamente proporcional à porcentagem de sílica livre cristalizada. Se o agente que causa dano à saúde do trabalhador é a sílica cristalizada, quanto mais sílica estiver presente na sua amostra, menor vai ser o limite de tolerância para a exposição dessa poeira. Tá? O que faz sentido. Agora vamos ver a equação a partir da qual a gente calcula o limite de tolerância para poeira respirável. Então, a poeira respirável, o limite de tolerância é dado por essa equação. O limite de tolerância vai ser igual a 8 dividido pela porcentagem de sílica livre cristalizada mais 2. Unidade de medida aqui também, miligramas por metro cúbico. Então, perceba que nos dois casos de poeira, tanto na total respirável, a gente tem uma equação a partir do qual a gente calcula o limite de tolerância. E como vai ser a análise? Como é que a análise vai ser feita?
Agora a gente precisa, através dos dados coletados no ambiente de trabalho, determinar a concentração da poeira presente na amostra coletada e comparar essa concentração com o limite de tolerância, para verificar se a condição é ou não insalubre. Antes de começar os exemplos, é importante a gente definir algumas grandezas aqui e as equações que são fundamentais para a gente fazer essa avaliação, tá? Então, a massa da amostra, que está definida aqui, ó, vai ser igual ao quê? A massa da amostra vai ser igual a massa final menos a massa inicial, tá? Massa final é a massa do filtro mais a poeira. A massa inicial é a massa só do filtro, que é previamente pesado, tá, no laboratório, onde você vai fazer a sua análise, tá? Você pega os equipamentos já previamente pesado, o filtro, e a partir da diferença de massa você consegue determinar qual é a massa de poeira. A vazão média aqui da análise é calculada como a vazão inicial mais a vazão final dividido por 2. A vazão inicial é aquela que você calibrou, de acordo com o método analítico que você está analisando. Você calibrou na bomba. A vazão final, ela é diferente da inicial porque conforme a poeira vai sendo depositada no filtro, vai ter uma dificuldade maior para a passagem de ar. Então é natural que essa vazão diminua mesmo, tá? Então, para fazer o cálculo, a gente pega a vazão média. E a vazão média também é interessante, uma vez conhecido o tempo de amostragem, que você consegue calcular o volume amostrado, tá? Lembrando que a concentração da amostra é igual à massa da amostra dividida pelo volume, então eu preciso conhecer o volume. Uma vez que eu conheço a vazão média e o tempo de amostragem, que é o tempo que eu levo para coletar o ar do ambiente, eu calculo o volume coletado. Uma vez conhecido o volume e a massa, eu consigo calcular a concentração da amostra. Esse equacionamento aqui ele serve tanto para a poeira total como para a poeira respirável, tá? O que vai mudar, no final das contas, é como você vai calcular o limite de tolerância para cada uma dos tipos de poeira, tá? Isso do ponto de vista do equacionamento, tá? Do ponto de vista prático, é como eu disse anteriormente. Para a poeira total, você não utiliza o ciclone. Para a poeira respirável, você utiliza o ciclone para separar as partículas de acordo com o diâmetro. Então vamos fazer um exemplo aqui do cálculo para a poeira total. Então vamos verificar se a exposição apresentada aqui, a partir desses dados aqui da amostragem no ambiente de trabalho, configura ou não uma condição de ambiente aqui insalubre, tá? Vamos ver se ele está acima ou abaixo do limite de tolerância estabelecido no anexo 12 da NR15. Tá? Então os dados fornecidos são esses. Massa inicial de 12 mg, massa final 12,91 mg, vazão inicial 1,7 litros por minuto, vazão final 1,68 litros por minuto, o horário de início da amostragem foi às 14 horas, o horário no final da amostragem 16 horas e 10 minutos, e a porcentagem de sílica livre cristalizada da amostra 1,1%. Essa porcentagem que a gente fornece ao laboratório, tá? Significa o quê? Que dessa massa aqui que foi coletada, não significa que toda a massa representa a sílica. Geralmente é uma porcentagem dessa massa da amostra que contém a sílica. Então esse aqui já te fornece o valor correto dessa porcentagem. Ou seja, dentro dessa massa aqui você tem outras coisas além da sílica, mas o que interessa para a gente para o cálculo de limite de tolerância é a porcentagem de sílica livre cristalizada. Então vamos fazer os cálculos. Ó, primeira coisa, eu vou calcular a massa da amostra. A massa da amostra é calculada como? Como a massa final menos a massa inicial. É só observar os dados aqui. A massa final 12,91 menos a massa inicial que é 12. A massa da amostra 0,91 mg. Aí presta atenção aqui, ó, porcentagem de sílica, ou seja, 1,1% dessa massa representa a massa de sílica na amostra, tá? Então não significa que a gente tem 0,91 mg de sílica. Tá? O que significa é que 1,1% dessa massa representa a massa de sílica. Vazão média. Para calcular a vazão média eu preciso conhecer a vazão inicial e final.
está dado aqui também, e divido isso por 2. Então eu tenho uma vazão final, a vazão inicial 1,7 litro por minuto, e a vazão final 1,68 litro por minuto. Fazendo o cálculo, temos que uma vazão média aqui de 1,69 litro por minuto. O tempo da amostragem é o tempo final menos o tempo inicial. Se a amostra começou às 2 da tarde, terminou às 4h10, eu tenho quantos minutos aí? 130 minutos de tempo de amostragem. Perceba o seguinte, ó, a unidade de medida que tem aqui na vazão, litros por minuto. Então o tempo de amostragem aqui eu vou colocar em minuto também, para ficar coerente com a análise. Uma vez que eu já conheço a vazão média e o tempo de amostragem, eu posso calcular o volume amostrado, ou seja, a quantidade de ar que foi coletada do ambiente. Isso é calculado como? Como a vazão média vezes o tempo de amostragem. Então, o volume de ar coletado vai ser igual a 1,69 vezes 130. Perceba que eu dividi por 1000 aqui. Por quê? Porque se a unidade de medida da concentração, a gente viu pelo limite de tolerância, é miligramas por metro cúbico, eu tenho que passar esse volume aqui, que do jeito que está aqui seria expresso em litros, dividindo por 1000 eu expresso isso já em metros cúbicos. Então o volume em metros cúbicos 0,2197 metros cúbicos. Uma vez que eu conheço a massa da amostra, que é 0,91 mg, e o volume da amostra, agora eu consigo calcular a concentração da amostra. Concentração vai ser igual ao quê? 4,14 mg por metro cúbico. Agora, para eu saber se esse trabalho está ocorrendo em uma condição insalubre ou não, eu preciso calcular o limite de tolerância para a poeira total. O limite de tolerância, de acordo com o anexo 12 da NR15, é dado por essa equação, que eu calculo como 24 dividido pela porcentagem de sílica livre cristalizada mais 3. Então eu vou ter 24, ó, a porcentagem de sílica livre cristalizada 1,1, coloco 1,1 mais 3. Dividido 24 por isso, vai dar 5,85 mg por metro cúbico. Perceba o seguinte, a concentração da amostra é menor do que o limite de tolerância, portanto, a condição é não insalubre. Vou fazer agora um exemplo para a poeira respirável. Então aqui tem os dados da amostragem das medições feitas no ambiente de trabalho. Vamos verificar se essa exposição aqui ultrapassou ou não o limite de tolerância estabelecido pelo anexo 12 da NR15. Agora a poeira respirável. O procedimento é o mesmo. Ó. Vou calcular a massa da amostra. Massa final 13 mg menos a massa inicial de 12. A massa da minha amostra é igual a 1 mg. Tá? Mais uma vez, ó, se a porcentagem de sílica é 4%, significa o quê? Que somente 4% dessa massa representa a sílica da amostra. Tá? Vazão média. Vazão inicial mais a final dividido por 2. Vazão final 1,7 litros por minuto. Vazão final 1,64 litros por minuto. Dividido por 2. Vazão média de 1,67 litros por minuto. O tempo de amostragem é o tempo final menos o tempo inicial. Ó. Se a amostragem começou às 13 horas e foi até às 17 horas e 30 minutos, o tempo total da amostragem de minutos vai ser o quê? 270 minutos. Tá? O volume é igual a vazão média vezes o tempo de amostragem. Então, o volume, vazão média, é 1,67 litros por minuto, vezes 270 minutos, dividido por 1000 para quê? Para dar o volume já em metros cúbicos. Então, o volume aqui deu 0,45 metros cúbicos. Agora, calculando a concentração da amostra, uma vez que eu conheço a massa da amostra e o volume de ar coletado no ambiente de trabalho, a concentração da amostra vai ser igual a quê? 2,22 mg por metro cúbico. Agora eu preciso calcular o limite de tolerância para comparar com a concentração da amostra. O limite de tolerância para a poeira respirável é calculado a partir dessa equação.
que é 8 dividido pela porcentagem de sílica mais 2. 8 dividido por 4, que é a porcentagem de sílica livre cristalizada da amostra, mais 2. O resultado dessa equação aqui, 1,33, ou seja, o limite de tolerância para poeira nesse ambiente de trabalho é de 1,33 mg por metro cúbico. Percebam agora que a concentração da amostra é maior do que o limite de tolerância. Então, nesse caso, a condição de trabalho, nessas condições aqui, é uma condição insalubre. Para a aula de hoje era isso que eu queria passar para vocês, tá? Qualquer dúvida é só perguntar. Bons estudos e até a próxima.